Eu desde criancinha já escutava tocar. Em casa tinha sansim. Meu pai tocava. Quando tem festa, levava meu pai para tocar. Assim, meu ouvido estava cheio de sansim, sabe? Não toca, mas a cabeça já estava música. Então, cresceu, sempre gostei de música. Aí que começou. Meu pai veio lá de Okinawa, da cidade de Omitã. Eles vieram como primeiro imigrante em Kasatomaru em 1908. Meu pai é de Okinawa, da Nagoshi, né? Veio aqui no Brasil jovem. E ele, quando veio, já veio trazendo sanshin. 2 itens indispensáveis na bagagem do imigrante é a tabuleta dos ancestrais e o sanshin. Toda noite, quase que toda noite, ele convidava os amigos lá do buraco que a gente falava antes, né, do mesmo lugar, para ir tocar samisen na minha casa, né. Então reuni umas 5, 6 pessoas. Agora o que eu achava mais gozado, ele estava tocando e chorando ao mesmo tempo. Eu não entendia o porquê que eles estavam chorando. Se está cantando, está tocando samisen, né, devia estar alegre, né. Mas a saudade de Okinawa sentia no peito, né? O sanshin na comunidade brasileira, entre os imigrantes okinawanos, teve uma função agregadora muito forte. Se dizia até que o sanshin ele tinha 2 funções. Uma de extravasar a alegria e a outra de afugentar as tristezas. Numa pesquisa de compilação das músicas que estavam soltas na ilha de Okinawa, chegou-se ao número de 1.500 músicas. Depois verificaram que existiam algumas repetidas e ficou em torno de 1.260 músicas. Pelo sanshin, a gente resgata o amor que a gente tem pelos pais, pelos avós. Quando eu toco, eu lembro da época que, de repente, meu avô ouvia essas músicas. Quando minha avó ficou muito doente, por um pouco de pretensão minha, eu falei, vou tocar sanshin para ela. No fundo era para ela ter aquela sensação de relembrar do passado dela. É um instrumento que acompanha de família em família, de geração em geração. Toda a família de Okinawa, na casa dele, tem sanshin que já foi do pai, do avô, e isso aí seria, vamos dizer, uma alma da família que não pode sair de casa. A religião, o Roger Bastide já falava isso, é o último reduto que deve ser transformado, né? E
na cultura de Okinawa eu acabei achando que a cultura do Sanshin também, na época, era a última que poderia ser transformada. Eu preciso aprender essas coisas antigas para entender os sentimentos antigos, o sentimento dos meus pais, meus avós. E é uma coisa que hoje eu estou sentindo. Ficou até arrepiado, sabe? De falar nesse tipo de coisa. Quando eles vieram, tanto a comida como para as pessoas ficarem à vontade dentro do navio, não foi muito bom, não. Muita gente, né? E muita gente ficou doente. Ele me contou também que nesse navio, quando eles vinham, uma pessoa morreu. E tiveram que jogar no mar, né? Não podia. E aí, chegando em São Paulo, eles se hospedaram na Casa dos Imigrantes. Eles ficaram 3 dias lá, com bastante comida, bastante carne. Então, meu pai achou uma maravilha lá, vindo para o Brasil. Mas depois de 3 dias, eles foram transferidos para a Fazenda Canaã, na cidade de Canaã, cidade de Ribeirão Preto. Não se emigra em grandes quantidades. As massas não emigram porque querem, elas emigram por necessidade. Elas deixam sua terra natal por alguma necessidade, ou por algum objetivo, em geral material, ou fugindo de guerras, ou por razões econômicas. A emigração japonesa, que começa na segunda metade do século XIX, se deve a essas razões. Em Okinawa, em particular, a emigração, isto é, a saída de okinawanos, também vem mais ou menos desse período, na década de 1870, e ela se intensifica depois. Primeiro eles vão em direção ao Havaí, que era a região mais próxima, a algumas ilhas e países do Sudeste Asiático, e depois para a América Latina, México, Peru, Bolívia, Argentina e finalmente Brasil em 1908. E quando ele chegou, ele teve um impacto muito grande. Eles ficaram em casebre, né? E a alimentação também era muito precária, porque eles não estavam acostumados com essa nossa comida, né? Mas tudo bem. Ele trabalhou por 3 meses, aí ele perguntou para acertar as contas, ele estava devendo ainda para o fazendeiro. Então ele pensou bem e falou, bom, eu não vou ficar aqui não. Aí mais algumas pessoas, de madrugada, eles deram um jeito de fugir da fazenda. Aí eles vieram para São Paulo. É curioso que, embora Okinawa, proporcionalmente ao Japão, não represente 1% da população, o que acabou resultando do processo da imigração de okinawanos para o Brasil foi que dos imigrantes japoneses que aqui chegaram, cerca de 10% são okinawanos, ou seja, é uma proporção absolutamente diferente da sua representação na população japonesa. Há algumas especificidades que explicam essa, chamemos assim, maior concentração de okinawanos entre os imigrantes japoneses que vieram ao Brasil do que em relação à sua população. Era uma região mais isolada, passava por mais dificuldades, as terras eram pouco férteis, e durante o processo de unificação japonesa sob o Império Meiji, que começa em 1868, Okinawa só se torna efetivamente uma província em 1879,
mas é, desde sempre, uma província diferenciada das demais províncias. Primeiro que ela recebia proporcionalmente menos do que arrecadava de impostos nesse período em que se tornou província. E depois tinha dificuldades maiores do que as demais províncias, porque tinha sido um reino semi-independente até então, embora com a presença de forças militares japonesas do feudo de Satsuma e depois da província de Kagoshima durante muitos anos, não tinha a qualidade de vida que tinham os japoneses em geral. O meu pai era Issei, veio com 13 anos para o Brasil, nascido em Okinawa, e a minha mãe já era Nisei, descendo de uma família que veio aqui para o Brasil em 1917. Meu pai e a minha mãe vieram da província de Okinawa. Meu pai, por acaso, e a minha mãe nasceram praticamente na mesma região, chamada Shimajiri, no sul da ilha de Okinawa. E meu pai veio em 1918 e minha mãe veio em 1930. Eles se casaram no Brasil. Meus pais vieram de Okinawa. Os dois são naturais de Sashiki. Em Sashiki existem várias vilas e os dois vieram da mesma vila chamada Nakaifu. A minha mãe, ela veio ao Brasil em 1932 e o meu pai em 1935. Ano que eu vim ao Brasil, 1940, e cheguei lá no Santos, acho que era março. Aí fiquei vendedor de pastel lá no Santos. Eu vim de Okinawa para cá em 1957. E eu sou do Itomanshi, Asa Yosa. Fica no sul do Okinawa, né? Cheguei no Brasil em 1957, veio de Okinawa, Nakijin. だから20年ぐらいはね、移民して、1959年にうちらブラジルへ移民した59年。61 a gente chegou no Brasil. はいさい。僕たちはビギンというバンドをやっています。僕は歌を歌ってます。比嘉栄翔と言います。ギターを弾いています。島袋勝です。よろしくお願いします。はい、僕の名前は、上地仁です。ピアノを弾いています。よろしくお願いします。僕たちは沖縄の石垣島というところで3人で、生まれ育って、3人でというか同級生です、はい。それで同級生でバンドを組んで、デビューすることができ、ビギンという名前で活動しています。Eu não sou o Tinanchu, né? Na verdade, eu só fui descobrir o que era ser o Tinanchu bem depois.
O Sanshin, como a própria palavra, o termo, né, vem do termo chinês Sanxian, que seria um antecessor mesmo do Sanshin e do shamisen, né? Mas o Sanshin chega primeiro em Okinawa, no início do século XVI, vindo da China. E os okinawanos transformam esse Sanshin à sua moda. Aquela caixa com couro de cobra que tem um certo aspecto assustador é ao mesmo tempo encantador, porque aquilo dá uma especificidade, dá uma característica muito peculiar ao Sanshin okinawano. A partir de 1609, Okinawa passa a ser dominada de uma maneira furtiva pelo feudo de Satsuma, que ocupava a região hoje aproximada da província de Kagoshima, no extremo sul da ilha de Kyushu. E é a partir desse período que o Sanshin sobe para as ilhas principais do Japão e sofre transformações, é o shamisen, né? A história que eu sempre ouço da origem do Sanshin é que ele foi construído a partir da observação, né, das gotas de chuva que caíam do telhado. Então, por isso que a música é traduzida, principalmente aquele início, né, da música Kagia Defu, que seria tum, tum, tem, tum, né, eles fazem um som bem compassado, é como se fosse aquele final de chuva, as gotas caindo. Tem uma história contada, deve ser verdade. O rei tinha um filho mudo que não falava. E de repente, certo dia, ele começou a falar. Aí então dizem que surgiu essa música Kagia Defu, que representa exatamente isso. A felicidade de hoje é como desabrochar de uma flor sob o orvalho. Significa muito, sem quase
não dizer quase nada. O meu primeiro contato com o Sanchin foi com o meu pai. O meu pai, ele trouxe de Okinawa com ele o Sanchin, e no colo dele eu ouvi os primeiros acordes do Sanchin. E é interessante, todos os imigrantes, depois da labuta diária, sentavam antes do jantar e tomavam um aperitivo, né? Na verdade, uma pinguinha, né? Que o pessoal chamava. E eu, no colo do meu pai, acabava ouvindo aquela música e tomando a última gotícula de pinguinha que ele colocava no copo. Eu tinha o quê? 2 anos de idade, né? E como o pessoal ria, achava graça dessa minha vontade de tomar a última pinguinha, e eu continuei no colo. Eu tinha um prazer muito grande em ouvir Sanchin. Uma coisa interessante é que os imigrantes não ensinaram, de um modo geral, para os filhos a arte de tocar. Talvez até com receio de que os filhos descambassem por lado do lazer, porque o Sanchin tem 2 aspectos. Tem o aspecto do lazer, que poderia ser o caminho a ser seguido pelos filhos, né, dos imigrantes, e também aquele sentido de preservação da cultura, né, que é uma atitude nobre, né? Eu conheci Sanchin mais ou menos na época de 1960, 59 para 60. E foi mais por curiosidade que eu comecei a aprender. Porque meu avô teve um primo que veio de Okinawa, Brasil, e ele tinha o Sanchin. E por curiosidade eu fiquei pegando para brincar. Aí ele pegou para ensinar. E fui aprendendo por brincadeira, mais por curiosidade. Do que eu lembro por parte da minha mãe, que é de Okinawa, meu avô costumava muito cantar a música de Okinawa, ouvi muito, naquela época era toca-fita, então tocava muito. O meu avô cantava a música de Iná nem pra gente, mas pros meus primos que são bem mais novos, né? Ele cantava. Então isso meio que de certa forma ficou registrado na nossa memória, essa parte, né? E algumas palavras que meu avô chamava de Natibusa, Gatimayá. Então a gente não sabia que isso, a gente achava que era japonês, mas com o tempo a gente soube que são algumas expressões do Chinaguchi. Tinha umas festas mais tradicionais, então tinha aquelas mesas grandes de tábua, de madeira, encapada com papel rosa, aqueles bancos, e tinha um palco montado, aí o pessoal mais velho tocando Sanchin, cantando. A lembrança exatamente mais antiga foi quando a gente foi, eu, minha mãe e meu irmão, para Komejima. É uma ilhazinha, fica próximo à ilha principal de Okinawa. De avião dá meia hora, né? De navio, assim, por mar, dá umas 4 horas. E lá, todo dia tinha um Odissan que ficava tocando. Um senhor ficava tocando, bebendo a pinguinha dele e tocando, né? E foi aí a primeira vez que eu ouvi o som, tipo, nunca mais eu esqueci, assim. Não cheguei a conhecer a melodia. A lembrança mais antiga que eu tenho do Sanchin foi quando eu tive realmente o primeiro contato com esse instrumento. O instrumento ficava aqui em casa e a minha vontade de aprender ocorreu assim de maneira muito natural, né? Devido à convivência com a arte de Okinawa diretamente, meus pais ouvindo, amigos, né? Indo aos eventos também. Então, desde bem cedo eu já me interessei. Aí fui procurar o sensei lá pelos meus 9, 10 anos e iniciei meus estudos no Sanchin. Então, citando o Shinjo Namine, ele disse que o Tokoro é o lugar de honra na sala de uma casa japonesa.
No Tokoro, e também do chinês, né? No Tokoro do chinês, você encontra livros, porque os chineses se vangloriam dos sábios que produziram durante séculos. No Tokoro do Japão, encontra-se o katana, que é a espada de samurai, que representa a honra, consubstanciada no Bushido, a honra do samurai. E no Tokoro do Okinawano, do Uchinanchu, encontra-se o samisen, aos pares. Normalmente, um dos samisen é para o amigo, outro é para o próprio dono da casa tocar. Esse samisen representa a amizade, ou seja, a aproximação das pessoas a partir das músicas que os dois vão compartilhar naquele samisen. E Okinawa não usava arma, ele fazia o comércio. E Okinawa, esse comércio, esse intercâmbio, ele tinha praticamente 40 entrepostos comerciais entre a Ásia e o Sudeste Asiático. Então, o que acontece? Okinawa era um povo fraco, ele usar arma para dominar o outro não tinha nem como. E o que ele usava? A viola, o sanshin. O que eu acho importante é que esse sanshin que veio para mim era do meu tio, do meu bisavô. E uma vez uma coisa interessante que o seu Paulo falou numa dessas aulas que a gente teve lá no Shibu do Jabaquara, que o som do sanshin era sagrado. Na época achei um pouco estranho assim falar que o som do sanshin era sagrado. Então tá no mesmo patamar a religião e o sanshin. Então, em etnomusicologia a gente tem as conclusões. Essas músicas que preservam durante muito tempo sempre tem uma ligação com a religião. E eu pensava, por que em Okinawa a música não é especificamente religiosa, é da corte, mas se preserva. Mas é que ela tem o mesmo papel quase da religião para cristalizar mesmo toda a carga, a herança ancestral, né, da cultura. Acabou sendo também um instrumento de resistência da cultura, né, da própria cultura, porque se quase tudo foi queimado naquelas... teve vários acidentes, alguns humanos eu acho até, né, que acabaram destruindo muita da história, dos arquivos. Então aquilo que ficou registrado através da música, isso fica para sempre, né, vai passando de geração em geração. O sanshin é importante nessa cultura porque nesse contexto ele não é só um instrumento musical, não é só uma coisa que faz som, sabe? Claro, ele como instrumento ele acompanha as músicas, o canto em festas, em diversos tipos de ocasiões, só que remete a uma coisa muito além da música, né? Em relação ao que eu falei do modo de vida, sabe? Em relação a como eles se relacionam com os ancestrais, né? As crenças religiosas, espirituais, né? É como se você tivesse num ambiente bem sofrido, numa sala escura e só com uma fresta no alto. E aquilo via a esperança vindo de lá de cima para dentro de você. E transforma numa musicalidade muito profunda. A questão do Yuta, né, que é o xamã de Okinawa, né, que seria essa pessoa que está envolvida nessa espiritualidade. Os versos, né, dessa figura são presentes também na música de Okinawa, né? E em muitas canções observa-se essa presença, né? E desde a música, o dedilhar tem um diferencial, porque quando começa a tocar isso daqui com as notas musicais,
muitas pessoas começam a lacrimejar, chorar, até os homens, porque tem lembranças dos nossos antepassados, que aqui estão presentes para ouvir. Esse samisen foi tocado por dois grandes artistas, Tina Sadao, que é o minho tradicional, e a banda Begin, que é música pop. その時にやっぱりなぜ笠戸丸が100年前に運んでくれたこの三線をなぜ僕は今弾いているんだろうかって問いかけた時に、じゃあ僕は伊八さんはもういないけど、お父さんも天国にいるけど、伊八さんの代わりに僕がじゃあ歌を清心さんに僕がお父さんになって歌って聴かしたいなって思うんですよね。でそうして歌うとここに伊八さんがいる気持ちに、なるんですよね。だからそれはきっと僕はその時きっといただろうなって信じてるんですけど、そういうふうにこう気持ちっていうのは、時も超えて場所も超えてつながっていけるし、そういったものをつないでくれるのが三線なんじゃないのかなと思ってますね。昔おじかよサバに揺られてよ渡るこの海の会社よ昔おばかよ大変の畑をよ歩く姿のよ姿の会社よゆらゆらと白い波が遠くに消えたよおじとおばのよ景色も消えたよA música de Okinawa, que a gente fala, o canto vernacular, que usa o canto próprio com a língua, o dialeto local, é quase todo chamado de uta-sanshin, né? Que é canção sanshin, acompanhado do sanshin, né? Então inclui, que eu entendi na minha pesquisa, as duas modalidades, tanto de minho como koten. Na verdade, o sanshin, como teve origem na China, e numa época em que Okinawa tinha uma relação muito profunda com a China, esse instrumento importado, ele servia muito mais aos interesses da corte. Quando os reis eram empossados, eram coroados, os chineses davam seu aval. E quando isso acontecia, uma corte de 500 ou 600 chineses iam para Okinawa, em Ryukyu, né, na época, e ali ficavam de 3, 4, 5 meses. E nesse período, o entretenimento que a corte de Ryukyu oferecia aos chineses eram as músicas
extraídas do Sanshin. Ali em Okinawa, aproveitavam para difundir o estudo do confucionismo e também divulgar a cultura chinesa para a população e para a nobreza okinawana, basicamente para a nobreza okinawana. E aí surgiu a música de Ryukyu, chamada música clássica, o Koten. Na verdade, ela tem uns rituais, né? Quando ela é tocada, por exemplo, mulher não pode estar com a unha pintada, o cabelo preso, tem toda uma vestimenta e, de preferência, você tem que estar sentada no chão, de joelhos. Quando não é possível, ou num treino, assim, é possível tocar sentada, né? Numa cadeira, ou algo parecido. Mas sempre sentada, nunca de pé. E o Koten, uma música mais clássica, então ela exige uma atenção maior na letra. Então, o modo de cantar é totalmente diferente do modo de tocar. Então, não é igual no Minho, que você toca exatamente o que você canta. E sim, você toca numa altura, numa melodia até diferente, e toca outra coisa. Então a gente fala, eu costumo brincar que um olho você tem que olhar para a partitura do modo de tocar, né? E a partitura para o olho esquerdo é o modo de cantar. Então eu vou tocar uma música que chama Kutibushi. Kutibushi, ela faz parte das 5 músicas clássicas de Okinawa que são tocadas geralmente no primeiro momento, né? Na abertura de festas, de celebrações, casamentos, festas em geral. E ela é a 5ª música desse conjunto, que se chama Gujinfu, que eles falam Gujinfu, que são 5, uma tradução ao pé da letra seria 5 músicas clássicas, então essa é uma que faz parte delas. Naquela época, se a China não desse a proteção, aquele principado, aquele reinado poderia desaparecer. Então Okinawa resolveu se oferecer à China para ter a proteção, né, do grande continente, né, que era a China, um país continental, e com isso afastar os inimigos possíveis, né, que pudessem querer dominar a ilha. Então essas músicas Koten, ela desenvolveu-se dentro da corte, era tocada dentro da corte, então todo o privilégio era da corte. Até que numa certa ocasião o povo começou também a tocar o Sanshin, tocar e cantar, e cantavam músicas também de conotação, de certa forma, espiritualista, né? Porque o Okinawa é muito desenvolvida em termos de espiritualidade, então sempre tinha uma conotação religiosa as canções de Okinawa, mesmo o Minho, né? Minho, quer dizer, estou falando do Minho, que é a música que escapou da corte e ganhou a população okinawana. Essa primeira música que a gente vai tocar faz parte de
início de minho okinawano, né? Só queria estar bastante alegre. E isso tornou alegria para um monte de festas, assim, né? As festas que terá sempre longa vida, assim, está falando assim, tá? Então a música festiva, muita gente conhece, né? Mas nós tocar um estilo um pouquinho diferente, assim. Eu Koten, ele é bem difícil de entender, porque ele usa um okinawano bem arcaico, bem clássico. E como é uma música mais lenta, a gente brinca que é até difícil de você identificar onde começa e onde termina uma palavra. Então, mais difícil ainda descobrir onde começa e termina uma frase. Então, tem muita música do Koten de Okinawa que a música inteira é uma frase só. E é aí que está a beleza do Koten. Ele é mais clássico, então fala assim, mais de assuntos da nobreza, fala muita coisa de exaltação da natureza, assim, assuntos mais, digamos, mais filosóficos, vai. E o Minho não, ele é um apelo mais popular. Então fala coisas do dia a dia, fala de amor, então tem uma linguagem mais coloquial, que é a linguagem que é um okinawano, né, um Uchinaguchi falado, vai, digamos, hoje em dia. Tempo de meu pai, não tinha professor. Todo mundo aprendeu sozinho. E não combinava, né? Ele toca e eu toco. Não dava certo. Porque quando eu comecei a aprender sanshin com o primo da minha avó, o seu Yohei Tonaki, ele falava assim, olha nos meus dedos. E eu acompanhava ele olhando nos dedos. Meu pai foi bastante bravo também nessa altura. Ele dizia assim, o que é que você está ouvindo? Onde você está olhando? Para olhar minha mão. Era difícil porque a gente não tinha noção de método, né? Então aprendia tudo pelo ouvido. Quando aí começou a aprender mesmo pelo livro, assim, certo, né? Aí foi bem difícil.
Como o pessoal vinha para aprender, aí eu falei, eu vou aprender também. Mas aí eu comecei a aprender escondido. Peguei um mapinha, né, e comecei a aprender sozinha, né? Aí eu falei, não, se elas aprendem, eu também consigo. Aí fui decorando as notas e foi onde eu comecei. E tô aí. Não sei tudo, né? Sei pouquinho, mas dá para ajudar ele aí nas aulas. これはね、これを言うたらうちは恥ずかしい。ベリゴイや。もう、だから今日だから言わんといかんけどね、先生をかかるには、やっぱり沖縄では金がかかる。それで、うちの美人、うちの近所にね、わた花子すかせや。それで、近所に、徳蔵数言うてね、金持ちのおじさんがおった。そのおじさんは、洋町のね、昔のジュリンやよ、チージ。沖縄語でチージ言うたらね、ね、ゼロがおるところ。ね、向こうに働いとるばあさんを、このおじさんは、もう愛人にして、ね、なんていうかな、愛人、ゆうべごて、ゆうべごさりよ、このばあさんは、子供の時にゾロ屋に売られてね、10歳頃。それで向こうでうんと働いて、このおばあさんはね、もうばあさんになったら向こう出るしかない。もう役も立たんから。いくらゾロでもね。でもこの人がやりよった。本式でね、この三味線、当時の三味線はみんな自己流。沖縄ではずりごはふう言った。今の民謡でない。本もない。ずりごはふうの三振を覚えたんだ。それで、その三振をうちは28歳まで、ね、やっぱり弾きよったよ。ね、だから昔のゾロはね、本当にかわいそうな人だけ。みんな売られとるんだ。楽しいから入っとるんじゃない。みんなかわいそうな方だけ。昭和16年だからね、戦が、この第二次セグンダゲハデモンジャオが始まったのは、昭和16年。16年だから、まあ、わった頑張りたるもんぐらい。昭和6年はね、もう、ジュリンやがかし、ムービメンタしとったよ。テンポ。当時はね、いくら、金はかからん言うてもね、何か、食べ物をね、米とか、豆とか、ね、あんなので、恩返しをせんといかんのだ。このばあさんたちに。だから、こういうのは困らない。1970, eu fui passear no Japão, Okinawa. Aí quando cheguei lá no Okinawa, lá só tinha música de Sanshin, sabe? Liga rádio, tá tocando Sanshin. Televisão, naquela época não tinha televisão, tinha televisão sim, mas não, só Sanshin. Aí gostei muito. Minho. Minha cabeça só era minho. Esse é bom. Eu comprei gravador, mandei gravar todo aquele profissional, canta bem, né? Cantor profissional. Trouxe para o Brasil. Aí, cheguei aqui, comecei a aprender sozinho. Eu não tenho professor. Tudo sozinho. Porque naquela época não tinha professor no Brasil. Aí eu
1972, chamei todo amigo, até Seiichi aí. Tá aí. Chamei, fez reunião. Vamos aprender minho. Todo mundo gostou. Vamos. Sabe o que aconteceu? 2, 3 anos fugindo. Não aguento. Só ficou Seiichi e mais alguém. Aí começou Sanshin. Depois, esse Sanshin é bom. Chamei todo Santo André, São Caetano, armei bastante aluno. Eu não tinha diploma ainda naquela época, não tinha. Só que eu ensinei. Aí ficou grande, sabe, Minho, Mawa Minho Kyokai. それでブラジル来たら、もう昔の自己流ではね、世の中渡れない。ちゃんと本もあるんだから。これは大変なことになったわけ。サンタンデレの及川先生がおるでしょ。あの人のところに、及川先生、私は沖縄で、この10年近くね、自己流で、その自己流が、まあ恥ずかしいことに、Juriguá Rundi no Sanshin, o Itaruba. Eu sou nascido logo após a guerra, né? Época que acho que Okinawa não estava bom, né? Aí meus pais resolveram sair para fora do ilha para ter o sonho melhor, né? Mas após a guerra, Okinawa ficou sem nada, com aquela lata velha que os americanos jogavam, aproveitando ela, fez um Sanshin Kankan Sanshin, né? Isso aqui é um Kankara Sanshin, só que com certeza é moderno isso aí, antigamente não era assim. Eu nem sei que tipo de Sanshin que a corda que eu usava, feitio eu acho que não era muito diferente, era parecido. Aquele lixo Kankara, acho que era um pouquinho maior do que isso aqui, né? Só que emitia som. Shamisen normal, Sanshin normal, né? Quase não existia mais. Então alguém começou isso aí, mostrando tristeza de Okinawa ter acabado. Mas com isso, alguma coisa eu vou ter. Deve ter essa força, né? Como é que eu posso usar? Isso eu acho que sim. Agora, antes de guerra tinha isso aí, eu não estou muito ciente. Mas após guerra, foi usado bastante isso aí. Porque vida que não tem nada, faz música com o que tem, com o bagulho que tem, bagulho que eu falava, né? Mas esse bagulho foi precioso, era coisa... O Tinante falava assim, Takaramu, né? Vai. Esse também emite som, tem som também. Nachikashiya uchina ikusabani nayai Shikin umanchono nakan o
오초미 나강 오초미 Aí eu pensei sozinho, vamos juntar a criançada de Mauá. Antes de Tontomim, eu tinha 12 pessoas grupo, né? Tocava, cantava essa criançada. Aí que começou criança. Aí depois entrou Tontomim. O pai era amigo, né, meu. Uma criança que toca, canta, eu não sabia. Ele trouxe um dia para mim, pode ensinar com essa criançada? Eu ensino. O Fábio tinha 8 anos, Harumi tinha 10, Chemi 11 anos, os 3. Aí comecei a ensinar. Se não me engano, há 10 anos ele veio aqui, aprender aqui nessa sala. Era uma vez por semana. E o Fabinho agora ficou famoso. No começo nem queria aprender, era criança, né? 8 anos. E eu que puxei, vamos aprender. Quando eu comecei a tocar sanshin, né, tinha uns 10 anos, eram poucas crianças, assim, da minha idade que tocavam. Eu lembro que tinha o nosso grupo, né, que era conhecido como Grupo de Mauá, do Oyakawa Sensei. Daí tinha um grupo do professor Nobuo Agena, que é lá do pessoal de Casa Verde, hoje ele já é falecido. E tinha um grupo do pessoal da Vila Carrão. Na época do Yonamine Sensei, se eu não me engano o nome dele, que hoje, né, a continuidade é feita pelo Nakandakari Sensei. Eu senti, assim, naquela época que era bem diferente da participação dos jovens e das crianças hoje. Naquela época eu sentia que era algo assim, estou acompanhando meus pais, estou fazendo porque meu pai acha que é importante e então eu estou aqui, alguma coisa assim. Mas hoje não, hoje principalmente os jovens que têm em média os seus 18, 20 anos, eu sinto que é algo deles mesmo. Parece assim que partiu deles essa vontade, esse resgate que, na minha opinião, eu acho que cada okinawano em algum momento da vida tem. Seja um resgate assim familiar, de pensar da onde eu vim, né? Quais são as minhas origens. Ou um resgate cultural mesmo. O mais forte foi quando minha mãe faleceu. Eu fui correr atrás, tipo, ela faleceu em março. Aí acho que em maio eu já estava começando a procurar. Já fui procurar ver onde estava o sanshin, conversando com minha avó. Na verdade, sanshin era do meu bisavô. Meu bisavô tocava, parece que tocava bem, cantava, e passou para o meu tio-avô. Quer dizer, passou para o meu avô. Meu avô, ele não tocava, não se interessou, ele passou para o meu tio-avô, que é o irmão caçula dele. A lembrança mais antiga que eu tenho de sanshin era um sanshin que eu tinha. A minha família era pobre, como eram pobres praticamente todas as famílias de imigrantes naquela época, logo no imediato pós-guerra, depois meados dos anos 40, início dos anos 50. E a minha mãe queria que eu me dedicasse à cultura okinawana, me fez aprender a tocar sanshin, me pôs numa escola de dança clássica okinawana. E, embora a família fosse pobre, minha mãe conseguiu, não sei por que meios, não sei como ela conseguiu pagar aquilo, que me chegasse às mãos e ela me presenteou com um sanshin que eu, com 7 anos de idade, podia manusear. Meus braços alcançavam o sanshin. E essa, digamos, é uma lembrança de infância. E uma lembrança mais contemporânea, e é com tristeza que eu conto isso, eu me afastei durante muitos anos
do contato com a coletividade okinawana, com a comunidade japonesa em geral, por razões profissionais, por razões de escola, por escolhas pessoais mesmo, e só voltei a ter contato muito recentemente. Praticamente esses contatos se estreitaram por ocasião da comemoração do centenário da imigração japonesa no Brasil, em 2008. E aí me dei conta de que quando a minha mãe morreu, aquele sanshin ela guardou até o fim da vida dela, no armário que ela tinha no quarto dela, e ficava numa caixa enorme. O sanshin era pequeno, mas a caixa era enorme, aquilo era um trambolho. E a minha família me perguntou: o que você vai fazer com esse sanshin aí que a sua mãe guardou até agora por tanto tempo? Eu falei: mas eu não tenho mais nada a ver com isso, não tem mais nada a ver comigo. E eu me desfiz do sanshin. Eu costumo dizer agora, se arrependimento matasse, eu estaria morto. Eu gostaria muito de ter aquele sanshin pequeno, foi onde eu aprendi as primeiras técnicas para tocar o sanshin. Quando eu era criança, sempre ouvia o meu pai a tocar o sanshin. E eu detestava o sanshin. A princípio, é porque era um tipo de som, tipo assim, tum-tem, que agonizava meus ouvidos. Mas, com o tempo, mais ou menos mais ou menos uns 7 anos atrás, uns amigos meus me convidaram para tocar o sanshin. Imediatamente eu falei que não. Esse tipo de instrumento não toco, porque eu sou roqueiro, sempre fui de música caipira, gosto muito de música caipira, música inglesa, italiana, mas só para atender o pedido dos amigos, um dia eu fui ver eles tocar, né? Me surpreendeu com um som diferente que eu estava habituado a ouvir do meu pai. Era uma música bem ritmada, sabe? Tipo rock caipira. Aí eu entrei no conjunto, fui numa escola especial assim de sanshin. Depois de uns 5 anos, eu me considero uma pessoa que já conhece o sanshin e eu vejo que eu resgatei assim a tradição do Okinawa. A gente acha que não gosta e não sabe que tá dentro do coração, né? A aceitação da cultura, né? Que nem fala, o sangue, né, que corre, e não adianta, é okinawano mesmo, não tem jeito, né? Então aquilo aflora, sabe, através da música. 東京に来た時は僕も三振には興味はあまりなかったです。だけど離れててずっと暮らしているうちにとっても三振の音が心に響くようになって、で時々島に帰った時に沖縄に帰った時に歌ってる方を見たりとかおじおばあが歌ってるのを見るととても心に響いて、この感じがやっぱりこううちなんち自分は沖縄の人だなっていうのを思い起こさせてくれました。 Que mesmo que Okinawa tivesse sido dominada pelo Japão a partir de 1609, o estrago cultural ela teve uma certa amenizada em função dos dois terem de início a mesma cultura. Japão e Okinawa lá no passado era um país ou uma nação só, né? Agora, quando o Okinawa passou para a mão dos americanos depois da guerra, aí foi uma outra cultura, realmente foi totalmente diferente. Tanto é que em 72, quando por pressão interna, pressão okinawana, pressão japonesa, os Estados Unidos tiveram que devolver Okinawa ao Japão, a maior parte dos okinawanos realmente queriam esse retorno para garantir a sua identidade. Mesmo assim, os americanos continuaram influindo a cultura okinawana.
E aí apareceu o que eles chamam de minho pop, ou rock minho, né? Que é o minho influenciado pelo rock americano. Pop hoje seria uma modernização, né, do minho tradicional, e ele tem alguns elementos assim da língua, né, do idioma okinawano, que assim que mesclam, né, o okinawano com o nihongo, em algumas músicas até outros idiomas. Por exemplo, uma criança japonesa, né, no Japão, no Nihon, ela vai entrar em contato com um biguin que canta em japonês, mas tem algumas palavras que ela não reconhece direito, que são as palavras em okinawano. Então, com essas inserções do okinawano, que ela vai pensar assim, então o que ele está querendo dizer isso? Isso é okinawano? Okinawa é da minha terra, alguma coisa assim. Então, acho que essa identificação através da música também acontece por causa disso, né? E isso é graças assim, a esse boom que teve, né, da cultura de Okinawa, principalmente no Japão, daí depois que foi pelo mundo inteiro e que está até hoje e que atingiu a gente, graças a Deus, né? 前にハワイでも言われて戦前もう昔のおじいちゃんが新しい島唄を聞いた時にこれは沖縄の音楽じゃないっていうふうに怒られたんだけど O Sanshin na música contemporânea, pop, hoje em dia, tem gente que não vê com muitos bons olhos, né? Porque diz que tá perdendo a tradição. Eu não desgosto assim de coisa, eu não acho ruim. Tem muita coisa que eu gosto, né, de banda atual assim, né? Mas desde antigamente, você pega a coisa mais tradicional de Ryukyu, a música clássica da corte, os ingredientes daquilo já é uma mistura, né? O instrumento, origem chinesa, né? A escala musical, tem gente que diz que é a mesma escala musical da música da Indonésia, e tem também influência da música chinesa, sabe? Isso que eu estava falando há pouco, não dá pra gente ver uma coisa pronta e acabada, assim, a cultura como uma coisa pronta e acabada, assim, ela sofre uma dinâmica, o tempo, o espaço, sabe, interfere nisso, né? Claro que se não tiver mais ninguém que se interesse pelo lado tradicional, música, dança, e se todo mundo só tocar pop, aí acaba, né? Mas não me parece isso. でもなんか僕は歌を考えるときに一つの木をイメージするんですよね。木でそれがきっとやっぱり歌というものが、沖縄のその心というものがちむぐくるというものが大きな木の幹だとすれば、どんな音楽もその新しいものがどんどん流行っていくと、それに伴ってやっぱり昔の歌も聴きたいなって思う人がいて、またそこの昔の歌の部分の枝もまた
大きくなっていって、でまた次の世代の人がやったら、じゃあまた今度先輩たちが歌ってたのを今度聴いてみようかなって、そういうふうにどんどん大きくなっていって、で幹もどんどん太くなっていって、だから結局一つだと思うんですよね。それにいつの日か僕たちはそこの大きな木の陰でみんなで集まってお話をしたり一緒につながりを持つことができるっていうのが僕の中での歌のイメージですね。だから遠慮することなく若い人たちも先輩たちの歌があまりにも先人の方々の歌は素晴らしすぎるので、こんな歌は僕たちは作れないって思ってしまうと何もできなくなるので、下手くそながらにもちょっとやっていれば、あの人は下手くそだから、僕みたいに三振下手くそだからあれの弾き方ダメだから先輩のを聴いてみようって言って、そこでまた先輩の歌に聴くっていうそういうきっかけになるっていう、そういうふうに思ってますね。É uma manifestação cultural nossa, e a gente tem que fazer dessa manifestação cultural uma arte para ser exibida para outras pessoas, e não apenas o Tinancho, não apenas os descendentes de Okinawanos, mas para todos. Eu acho que este é um caminho importante para a gente preservar. A disseminação, ao mesmo tempo que implicará provavelmente algum processo de aculturação, ela será o meio para o enraizamento dessas manifestações culturais na sociedade brasileira. Eu comecei a tocar porque eu ouvia as aulas da minha casa, e aí eu descia nas aulas e ficava vendo, escutando. E aí na época o Nakandakari Sensei me emprestou o sanshin dele para eu aprender a tocar. Aí eu ganhei o meu sanshin mesmo do Toyama-san depois e gostei de tocar. A primeira vez que escutei sanshin foi quando eu comecei a ver uns vídeos que o Denis tinha trazido do Japão. Ele, quando chegou, começou a falar bastante sobre a viagem dele. Okinawa realmente foi um novo horizonte, uma porta assim do Japão que ninguém quase conhece praticamente, né? Só estando lá para saber. E eu fui apresentado a toda a cultura de uma forma bem calorosa. Quando chegava de trabalho, eu colocava um CD de música de Best Okinawa. Tinha Shimanchu no Takara e outras músicas assim bem que estavam sonando bastante lá. Escutava o som, eu gostava do som. E depois comecei a interessar-me para conseguir aprender. O Shibu do Jabaquara, o sanshin, enfim, a música, ela foi acompanhando com a gente e ela foi sendo testemunha de como a família foi crescendo. Desde quando a Sakura nasceu, fomos levando ela junto na aula de sanshin. Ou seja, ela foi crescendo junto, escutando o sanshin, escutando o minhô, né? Foi acompanhando com a gente. E quando foi a vez do Akira, foi a mesma coisa. O sanshin, ela tem a sua força ainda até a geração onde alguém cuida, né? Alguém vai aplaudindo essas crianças que estão aprendendo. Mesmo os jovens, aqueles que querem aprender, eles não estão aprendendo à toa. Atrás disso tudo está os antepassados. Fala, filho, vai lá aprender. Isso não pode acabar, a memória do Tinanchu não pode acabar.
Não sei até quando vai. Mas pode ser que, acho que pode ser que vai longe ainda, né? Se esse jovem continuar, aí eles vão passando para o pessoal, né? Eu acho que não acaba não, acho, né? Cachaxi é uma dança que é uma forma de confraternização no fim de um evento. Pode ser, né, uma festa, uma apresentação. É uma dança que alguns confundem com o Lula, né, do Havaí, mas não é isso. E é como se fosse assim, a hora que o Tinanchu, ou que a pessoa que participa da festa, solta a franga. Cachaçi é uma alegria, mesma coisa samba. Em 2007, 2008 eu estive no Japão trabalhando, né, de decassegue mesmo, trabalhando em fábrica. Aí eu já pensava, antes mesmo de embarcar para trabalhar, eu queria voltar para Okinawa, sabe? Queria passear lá, sabe? Aí eu comecei a lembrar de essas lembranças, né, de quando eu era pequeno, da música, de tudo. Aí eu dei vontade de trazer o sanshin para aprender. Aí foi o que eu fiz. Goi
し
Asin na yo, asin na yo, ane